Recebam com uma salva de palmas Padre Luiz Alves de Lima. Muito bem, boa tarde. Então é com a grande alegria que aqui estou, participando desse grande movimento que o Promocat está promovendo, e quero inicialmente saudar e ao mesmo tempo cumprimentar, né, o Sr. Fábio de Castro e Chiara Castro, né, pela iniciativa, pela organização deste evento, né? E também um agradecimento muito grande à editora Vozes, na pessoa da senhora Marilac Lorraine Olenik, do Teobaldo Herdemann, o Sr. Zulmar Wernke, como também a Arquidiocese aqui de Aparecida, que permitiu o uso desse espaço na Casa da Mãe para este evento. Então, com essas palavras, eu inicio essa palestra que tem 1 hora. Inicialmente tinham dado uma manhã, né? Depois reduziu a 1h30, aí reduziu a 1 hora, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer nesse tempo. Como vocês sabem, o nosso público é um pouco eclético, é bastante misturado. Então, muita gente já me ouviu, né, em outras ocasiões, e certamente vão ouvir as mesmas coisas, porque as ideias sempre se repetem, não é? E eu vou me dirigir principalmente para aqueles que ainda estão iniciando a iniciação, né? Estão no começo, estão nas primeiras ideias, nos primeiros contatos, né, com esta realidade da iniciação à vida cristã. O tema, então, é a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Tema do nosso encontro. A gente poderia dizer que esse tema é uma mudança de paradigma, uma palavra difícil já, não é? Paradigma, quer dizer, modelo, exemplo da catequese hoje, né? A catequese hoje é concebida como um serviço da iniciação à vida cristã. Ela está a serviço da iniciação à vida cristã. Então, o importante não é tanto a catequese, mas é a iniciação cristã. E com essa expressão, iniciação cristã, a gente vai muito mais além do que aquilo que se entende tradicionalmente por catequese, que é o ensino, preparação para a primeira Eucaristia, crisma, né? O batismo, a Eucaristia, sendo que a iniciação à vida cristã, com essa palavra, a gente quer abranger muitos outros processos, né, que são, de certa maneira, novos na igreja, mas tão antigos quanto a igreja. Nós podemos começar de várias maneiras. Uma delas é falando de como é que Deus nos revelou, como é que esse Deus apresentou a nós, como é que Ele se deu a conhecer. Porque a catequese tem a grande ambição de comunicar também aos outros, né, a experiência de Deus. Então, a nossa pedagogia segue o modo como Deus se revelou. E o documento Dei Verbum, um documento do Vaticano II, é bem claro em colocar essa revelação de Deus nesse binômio, né, 2 coisas, ações e palavras. Né, Deus primeiro agiu, Ele não falou não, Ele agiu, Ele fez, atuou, né, e para nós, além desse fazer, atuar, é também o testemunhar, quando a gente fala em ação da nossa parte. E depois a palavra, claro,
que é muito acentuada, e o catequista fala, né? Se alguém que fala na igreja é o catequista, né? Fala demais, pelos cotovelos, né? Então, esse conceito de falar aquilo que eu estou fazendo aqui agora, né? Proclamar, anunciar, então faz parte também dessa comunicação de Deus. Então nós nunca podemos entender a revelação divina se não for através dessa palavra, ou falar, e desse agir, né? Falar até que é fácil, né? A partir da Bíblia, falar das experiências, das histórias bíblicas, né? Das mensagens bíblicas, falar da experiência da igreja, essa Bíblia que foi vivida durante 2000 anos e que tem tanto testemunho para nós, e falar sobretudo da experiência pessoal do catequista e comunitária, né? E também todo o nosso dom da língua, né? Nós que temos capacidade de falar, porque catequista que não fala, ou quem não fala bem, fica gaguejando assim, não dá para ser catequista, né? Ele deve falar, ele deve comunicar, tem o dom da língua, o dom da fala. Porém, a segunda parte, sempre ilustrando os dois, não é? Tem o agir, a ação, a vida, a experiência. Essa é mais difícil, né? É o nosso testemunho de vida cristã. Então, na catequese, a gente não vai falar de uma teoria, de uma coisa que existe, que está na Bíblia, lá que alguém fala. Não, alguma coisa que eu vivo, eu, e ao mesmo tempo a minha comunidade que está aí junto, em nome da qual o catequista está falando. Então é o testemunho pessoal do catequista e da comunidade de fé. Isso que evangeliza, isso que catequiza, né? Daí a catequese ser bíblica, né? Esse é um tema muito falado, comunitária. Coitado do catequista que não tem uma comunidade, né, atrás de si, né? E existencial, a partir da própria vida, da própria existência. Então essa educação da fé é em vista da vida cristã. A catequese, né, é em vista da vida cristã, dentro da qual celebramos e vivemos os sacramentos. Nós não podemos reduzir somente a catequese a uma preparação para os sacramentos, mas para uma preparação, uma transmissão da vida cristã, né, dentro do qual estão os sacramentos. Hoje eu ouvi o padre Joãozinho um pouco aqui falar dessa palavra catequese, né, que significa ressoar. Quem nunca viu, né, veja pela primeira vez, ou, né, recordem que catequese vem de katá e keo, essas duas palavras, né, um verbo e uma preposição. Nós falamos muito grego, né, na nossa catequese, na nossa igreja, na nossa liturgia. Então a gente precisa decodificar as palavras, né? O que significa batismo, o que significa eucaristia, o que é catequese, o que é carisma, o que é caridade, tudo palavra grega, né? Então catequese é uma palavra grega também, né? E significa ressoar a palavra de Deus. Agora, o importante que eu acentuo aqui é que a catequese, esse ressoar a palavra de Deus, é um segundo momento daquilo que nós chamamos mais amplamente de evangelização. Esse segundo momento é um aprofundamento da conversão, um aprofundamento da mensagem de Jesus, da sua doutrina, né, do seu modo de vida. É o trabalho da catequese. Então a gente pergunta, qual que é o primeiro momento então? O primeiro momento é a própria evangelização, aquilo que nós chamamos de primeiro anúncio, né? A primeira comunicação sobre a pessoa de Jesus. É o anúncio e a acolhida da pessoa de Jesus, da pessoa, hein? Não é da doutrina dele, mas a pessoa dele, né? E de sua mensagem. É o evangelho, é aquilo que nós chamamos de querigma, né? E sobre isso haverá uma palestra logo a seguir, que vai falar justamente do querigma. Então não vou aprofundar muito essa primeira parte da evangelização, que é o primeiro anúncio. Agora, quem trabalha com criança, com jovem, não se iluda, fala, não, esse primeiro anúncio, eles nem precisam falar porque já sabem, ou já têm, já vivem. Não, não é verdade. Hoje, todos os documentos da igreja, todos os movimentos da igreja, nos exortam para que nós
aprofundemos esse querigma, esse primeiro anúncio direto da pessoa de Jesus. Né? Então, essas catequeses que começam com a criação do mundo, né? Ou se não com Abraão, Isaac e Jacó, não são muito legais, não. Né? Primeiramente, a pessoa de Jesus, também para a criança que está começando. É claro que todo brasileiro já viu falar de Jesus, mas não de Jesus como o Senhor, né? Como a palavra de Deus encarnada numa pessoa humana, né? Que viveu em tudo igual a nós, menos no pecado. A catequese como esse segundo momento, então, o primeiro momento é o querigma, o anúncio de Jesus. O segundo momento da evangelização é uma atividade a serviço da palavra de Deus, né? Ao falar. Essa catequese, então, ressoa. Se a gente fala ressoar, quer dizer que houve um som antes, né? Esse som que a gente ouviu antes é o querigma, é o anúncio de Jesus. É a proclamação da pessoa de Jesus. É uma atividade a serviço, então, da palavra de Deus. Ela ecoa, ressoa essa palavra. É um ensinamento oral, né? Feito tu a tu. Né? Aí vem toda a discussão se os meios hoje, as mídias hoje podem servir. Também pode, também, né? Serve também. E como não? E muito. Né? Mas é essa dimensão pessoal, essa oralidade, esse falar, esse comunicar olho no olho, né? Tete a tete, vis a vis, como diz o francês, né? Isso é muito importante na nossa catequese. Então, essa catequese aprofunda e reforça a opção por Jesus Cristo, né? Então, aquele que fala na Bíblia é chamado de profeta. Ele tem a missão de falar. Essa palavra profeta vem do latim profare, né? Daí a palavra faringe. A minha faringe está aqui exercendo muito bem, né? Senão vocês não estariam ouvindo, né? Então, faringe, falar, profeta, tem todo o mesmo radical. Ou seja, é aquele que fala no lugar de outro. O mesmo que proclamar. Proclamar uma mensagem, falar no lugar de alguém. Então, o profeta fala no lugar de Deus. Ele é uma pessoa que tem mais sensibilidade que os outros. Ele capta a presença de Deus na comunidade, nos acontecimentos, e fala, e mostra para os seus irmãos. É a missão do catequista, né, que, mais maduro na fé, percebe mais a presença de Deus, então ele comunica essa mensagem para os irmãos, né? Sejam eles adultos, sejam crianças. Então o catequista tem na boca a palavra de Deus. Olha que bonito, né? Por isso, na comunidade e em comunhão com a igreja local, isso é importante, né? Isso é importante. Ele, o catequista, é um profeta. O catequista vive a espiritualidade do profeta. O profeta às vezes tem que sofrer, né? E o catequista também tem às vezes que sofrer, assim, para testemunhar essa palavra. E mais bonito ainda, né? Ele, o catequista, é inspirado pelo mesmo Espírito Santo, não é outro não. Esse Espírito Santo que nós professamos na fé, que falou pelos profetas. Se o Espírito Santo falou pelos profetas, ele continua a falar hoje pelo catequista, pela boca do catequista. Agora, atenção, gente, né? Aquela condição lá em cima, em comunhão com a igreja. Igreja que é, em primeiro lugar, né, a sua comunidade, o seu coordenador, o seu pároco, o seu bispo, né? E assim vai o Papa, a igreja inteira. Porque se alguém tira da própria cabeça e começa a falar abobrinha, né, por conta própria, aí não. Então cuidado com essa expressão de dizer que o catequista tem a palavra de Deus na boca. Ele tem a palavra de Deus na boca se ele agir e falar conforme a sua comunidade, né, professa. Bom, essa é uma primeira parte. Um segundo momento, eu não coloquei aqui, mas é um segundo momento,
é essa consideração sobre a missão da igreja no mundo de hoje. Né? Diante de um mundo afastado de Deus, né, que nós vivemos na nossa sociedade, em outros lugares mais do que no nosso Brasil, mas infelizmente nós aqui também já temos sinais de um afastamento muito grande de populações, de muita gente de Deus, né? Então, diante disso, a igreja retoma e renova a sua consciência missionária. Então, o que é essa consciência missionária? O que é uma igreja missionária? Né? Ela tem essa consciência de que existe para evangelizar. A igreja não é uma sociedade aí, uma ONG, né, ou um grupo de... Não, ela existe para anunciar Jesus Cristo. Essa é a sua graça e vocação própria, a sua mais profunda identidade. São palavras de Paulo VI, São Paulo VI, né, naquele documento Evangelii Nunciandi, muito citado na igreja. Então, no centro dessa questão missionária, uma igreja em missão, uma igreja que anuncia o Evangelho, está o conceito de evangelizar, sempre repetindo a palavra, né? Ou seja, proclamar a boa nova de Jesus Cristo. E essa evangelização é o próprio anúncio de Jesus, né? O querigma, ou seja, a essência do Evangelho. Né? O Evangelho tem muita riqueza, né? E Jesus tem muitos aspectos a serem transmitidos, mas há algo de essencial que faz parte desse querigma, outra palavra grega, né? Desse querigma que é a essência do Evangelho. O Papa Francisco nos recorda a urgência de um retorno ao essencial. Né? Uma igreja missionária, ela se preocupa muito com o essencial. Houve momentos na história em que a igreja aqui no Ocidente não precisava falar dessas coisas essenciais, porque todo mundo vivia já, então ela se preocupava com aspectos mais de perfeição, de complementação, de busca, de aprofundamento na teologia, na ascese, na piedade, na oração, etc. Tal. Mas nós devemos sempre estar voltados para esse essencial, ao núcleo central da fé. E daí a gente chamar a catequese, né, de uma catequese evangelizadora, né, voltada para a evangelização. Porque quando a gente fala catequese, na verdade, a palavra evangelização às vezes ficava de lado. Quer dizer, a catequese vai cuidar da doutrina, do aprofundamento. Agora a gente deve nós nos devemos voltar para o essencial, para aquilo que é o núcleo central do Evangelho. E claro, depois desenvolver ao longo da vida, de toda a vida. Então, essa ideia, né, é de uma igreja missionária, de uma catequese missionária, coloca Jesus Cristo no centro de tudo. Essa ideia, graças a Deus, está cada vez mais sendo assimilada pela igreja, mas há alguns tempos atrás não era assim. A gente que estuda a história da catequese, vê que lá, em certo momento, havia catequeses que falavam de tudo, né? E na última página tinha uma lição sobre um tal de Jesus Cristo também. Né? Hoje não. Hoje o centro da fé é a pessoa, a adesão a Jesus Cristo. Então esse cristocentrismo é um dos princípios fundamentais da evangelização e catequese. Né? Jesus Cristo no centro de tudo, né? Como mostra aí essa figura. O documento de Aparecida nos convida a abandonar as estruturas ultrapassadas que já não favorecem a transmissão da fé, viu? E uma dessas estruturas ultrapassadas, às vezes é uma catequese assim tradicional, que não consegue transmite alguma coisa, um pedacinho do Evangelho, algumas historietas sobre Jesus, né? Mas não é aquela conversão da pessoa, não leva a pessoa a ter uma paixão por Jesus, ter assim, um encantamento pela pessoa de Jesus. E a maior prova disso, gente, é aqueles que passam pela catequese e se vão, somem da igreja, somem da comunidade. O que aconteceu? Uma catequese que não iniciou verdadeiramente. Né? Ninguém fica aqui preocupado com isso, pensando que é um pecado meu. Não, isso é um problema da igreja.
que nós não conseguimos transmitir realmente esse encantamento, esse amor, no fundo, por Jesus Cristo. Então, o documento da Aparecida fala, se a catequese não leva a isso, precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar. E a grande mudança é justamente essa conversão pastoral, e uma das conversões é a catequese. Essa catequese que é de inspiração catecumenal. A mudança está aí. E a renovação missionária da igreja. Porque, minha gente, olha, não adianta você colocar as estruturas, as estratégias, o modo de fazer da iniciação cristã, se não for numa igreja missionária, renovação missionária. Esse número 375 se refere ao documento de Aparecida. Se não for numa igreja missionária, tira o cavalo da chuva. Não cola, não pega. E todo mundo que trabalha na iniciação cristã percebe isso. E não só, mas percebe que o catecumenato, a iniciação cristã, da qual a gente vai falar da frente, ela ajuda a essa expansão missionária, a essa busca missionária do Evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja pensa hoje, e aqui nós estamos no centro do nosso argumento, numa mudança radical, e adotar os processos catecumenais. Olha o plural, processos catecumenais, conhecidos também como iniciação à vida cristã. Esse conceito de iniciação, essa realidade tão fecunda no início da igreja, e que deu tanto fruto e que depois desapareceu, porque não precisava mais. Mas agora, nós nesse mundo descristianizado, devemos voltar a essa iniciação à vida cristã, ou como, já foi falado bastante aqui também, a essa dimensão ou inspiração catecumenal. A sigla IVC, significa Iniciação à Vida Cristã. Então, essa iniciação, ou catecumenato, era um modo de transmitir a fé no início da igreja. No início, lá no século II, III, IV, V, e produziu grandes frutos de evangelização. A própria catequese, atenção aqui, a própria catequese, aquilo que a gente chama hoje de catequese, ela nasceu dentro do catecumenato, como uma parte, e que sobreviveu e chegou até nós. Porque o resto, que era o grande catecumenato, os grandes processos de iniciação, desapareceram, porque os historiadores chamam a essa época de catecumenato social. A própria sociedade era cristã, a família, principalmente, era muito cristã, e já fazia tudo isso, quase que automaticamente. A transmissão da fé era na família, era na própria sociedade. E isso nós não temos mais, portanto, trata-se de uma mudança de paradigmas. Não só renovar algumas metodologias, novos subsídios e melhorar a formação de catequistas, não é suficiente. Não é suficiente uma maquiagem, pegar essa catequese que nós temos aí, mudar um pouquinho alguma coisa, algum texto, mudar a própria formação da catequista, que já é uma grande coisa, mas não basta, é preciso uma mudança mais radical. Trata-se de alterar a própria estrutura da tradicional preparação para os sacramentos. Quem ainda não trabalha nisso, tenho consciência de que muitos de vocês estão aqui já estão caminhando nisso. Tem muitas dioceses que estão avançadas, muitas paróquias. Outros estão lá atrás ainda. Então, trata-se de alterar a própria estrutura dessa preparação para a primeira Eucaristia, crisma, batismo, e propor um novo paradigma evangelizador catequético. Olha a palavra paradigma sempre aí aparecendo, Nós sabemos que, dentre as urgências
da Igreja do Brasil, a segunda, como é que diz? Igreja Casa de Iniciação Cristã. A igreja no Brasil tem essa consciência, os nossos bispos estão urgindo, pedindo constantemente, né, que nós adotemos esse modo de evangelizar, de fazer catequese através das dinâmicas da iniciação à vida cristã. As outras também são muito importantes, né? Claro que não é o caso aqui de a gente estar agora falando das outras, né? Essa iniciação cristã, né, está organizada, quando a gente vai organizar esses processos de iniciação à vida cristã, né, que é o novo nome da catequese, né, são 4 tempos, que a maioria de vocês já sabe quais são, né, ou 4 grandes períodos, ou etapas como passagem de um tempo para o outro. A grande novidade nossa está nessas celebrações, nesses ritos, nos símbolos, né? Porque a catequese como doutrina, como ensinamento, que é importante também, isso nós já temos consolidado na nossa tradição e fazemos naquilo que a gente chama de catequese tradicional. Então, nós temos na igreja esse grande livro chamado Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. O célebre Rica. Não é um livro catequético, né? Ele é um livro litúrgico, como o missal, como o rito de batismo de crianças, como o ritual do sacramento do matrimônio, como o ritual da unção dos enfermos. Só que isso aqui é para batismo de adultos, né? E ele estabelece para um adulto, porque no início era só adulto, criança entrou tarde na igreja, a preparação de crianças, né? Era sempre adultos que recebiam batismo. Então, nessa preparação para os adultos, era feita em 4 tempos, períodos, descrevendo também as 3 celebrações ou etapas, como passagem de um tempo para o outro. E distinguindo o catecúmeno, são aqueles que não receberam o batismo e vão receber o batismo, a crisma e a eucaristia. E depois, catequizando-os, dado que nós ainda temos muitas, ainda não, isso vai demorar, isso vai se prolongar a história toda, né? Batismo de crianças, então também esses são chamados de catequizandos. Os nossos irmãos do catecumenato, neocatecumenato, né, passa uma régua por cima e chama todo mundo de catecúmeno. Não está bem certo, né? Mas isso é um detalhe, né? É questão de palavras e não vamos brigar por causa delas, né? Nas etapas, que são essas grandes celebrações de passagem de um tempo para o outro, são feitas as entregas. A entrega da palavra de Deus, a entrega dos símbolos da fé, o credo, a entrega do Pai Nosso, que são as 3 grandes entregas, os 3 grandes tesouros da igreja, e marcados pelo Rica, e está lá no Rica. Depois a gente está inventando outras, né? Os liturgistas ficam até assim um pouco meio preocupados, porque estão inventando muita entrega do terço, entrega do crucifixo, entrega da Bíblia, né? Mas as principais que estão no Rica são essas 3, né? Que significam os grandes tesouros. Então, entrega aqui, não é? Tó, pega aí, ó, e jogar lá para... Não. É a igreja que está comunicando, né, as riquezas da sua fé, que estão sintetizadas na palavra de Deus, na Bíblia, né, no símbolo da fé, o credo, né, e a grande oração do Senhor, né? E outros gestos rituais, unções, exorcismos, escrutínios, que são celebrações menores, mas está tudo previsto no Rica, e que catequista não sabe fazer. E a gente deve reconhecer isso, porque nós somos especializados nisso. Isso é questão de liturgista. São os liturgistas que sabem fazer isso. Então, daí, né, a grande, e essa é uma das consequências que a gente deveria insistir muito, da união entre catequese e liturgia. Na história, ela sempre não, no início,
caminhavam juntos, liturgia e catequese. E não havia esse negócio de liturgista para cá, catequeta para lá. Não, era a comunidade toda. E depois separou. Catequese foi para um lado, liturgia para outro. Foi um desastre. Um desastre. Né? E que hoje a gente procura remediar, unir liturgia e catequese. Né? Então, uma das grandes lições, que quem ainda não sabe disso, saindo daqui, né, lembre-se disso, né? A união entre catequese e liturgia. Esse itinerário catecumenal, então, conforme o Rica, são esses 4 tempos, que para muitos isso aqui não é novidade nenhuma, já sabem muito, né? O pré-catecumenato, primeiro tempo, seguido do rito de admissão ao catecumenato, primeira etapa, o catecumenato, segundo tempo, o catecumenato, que é o segundo tempo, e é a catequese, essa catequese que nós damos hoje, nasceu aqui, ó. É esse momento. E que ficou só ele, o resto desapareceu. Né? O primeiro, o terceiro e o quarto tempo desapareceram. O quarto nem tanto, né? Mas depois tem a celebração da eleição e inscrição, segunda etapa, a purificação e iluminação, terceiro tempo, a celebração dos sacramentos da iniciação, que é a terceira etapa. É claro que essa permaneceu também, porque era o auge da catequese, né? E a mistagogia como quarto tempo. Né? Aquele que depois que a pessoa recebeu os sacramentos, uma vez tendo recebido a experiência de Deus, a ação de Deus no sacramento, né, ela vai aprofundar mais ainda nesse tempo que se chamou de mistagogia. Eu sempre chamo a atenção para não confundir esse quarto tempo com o conceito teológico catequético de mistagogia, como um dinamismo que perpassa toda a catequese, né? E que a gente vai usar os nossos modos de fazer. A mistagogia é mais do que um método, né? Para mim é um dinamismo, e é o dinamismo do Espírito Santo, né, que trabalha nos corações e através da igreja com os seus sinais, com os seus símbolos, né, com seus ritos sagrados, e que isso, né, torna-se a grande mistagogia de toda a catequese. Então, mistagogia tem 2 sentidos. Né? Um sentido mais importante, que é esse dinamismo que pervade, que perpassa toda a catequese, né? E um tempo marcado, na antiguidade eram 7 semanas, que ia desde a Páscoa até Pentecostes. Eram 7 semanas, alguns falam que era uma semana só, não era não. Um santo padre lá chamou, né, essa primeira semana depois da Páscoa de mistagogia, mas não era não, era todo esse tempo até Pentecostes. Né? Os que tinham sido batizados ou iniciados na Páscoa recebiam um aprofundamento, né, feito pelo próprio bispo, hein? Olha, era o próprio bispo que fazia essas catequeses. E dessas catequeses surgiu, para quem entende, quem estudou teologia, né, a grande riqueza da patrística, dos santos padres, que enriquece, que é um tesouro enorme de doutrina, de reflexão, de vivência do cristianismo. Então vamos ver aqui um esquema que não tem como, né? A gente tem que repetir, porque eles estão constituídos assim. Eu uso aqui um esquema do padre não, L, o que é o L? É Lúcio. Padre Lúcio Zorzi, trabalhou muito no Rio de Janeiro, né? E que fez essa coisa assim, caindo bonitinho, né? O pré-catecumenato, quer dizer, aquilo que precede, daí a palavra pré, né? O catecumenato propriamente dito, que é aquele grande momento segundo, que virá daqui a pouco, que é o momento de despertar o interesse por Jesus Cristo. O padre Lelo, depois na segunda parte, vai desenvolver muito essa questão do querigma, né? E com várias... O meu aparelhinho aqui está falhando, que é uma coisa louca. Daqui a pouco eu vou apertar tanto que ele vai... Então, é a primeira evangelização, é o espaço de acolhimento na comunidade cristã. Olha, eu estou falando de adultos, hein? Mas isso aqui se aplica à criança também.
né, e jovens principalmente. E depois a inscrição eu coloco com o catequista coisas formais. E ritos, já nessa primeira fase, quando a pessoa está sendo assim, motivada, está se fazendo a grande motivação para começar, que vai ser no segundo tempo, o catecumenato, né, já tem ritos, já tem sinais, orações, que o próprio catequista pode fazer, né? Depois vem aí a grande celebração de entrada, que é a primeira etapa, né? A grande celebração de entrada, solene, o padre fazendo com a comunidade toda presente, e que nós fazemos em geral, que é o começo da nossa catequese, bastante solenizada. E aí sim começa o segundo tempo, que é o catecumenato, né? Etapa suficientemente longa, eram 2 anos, 3 anos, portanto haja tempo, e aqui sim nós entramos, né, como catequistas, né? O momento do ensino, né? Tempo suficientemente longo para o quê? Catequese, reflexão, aprofundamento, ensino, vivência cristã, como não, né? Entrosamento com a igreja, e é o tempo mais longo, mais longo. E aí, tudo cheio de ritos, 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 ritos. Isso que não havia na nossa catequese tradicional, que agora está entrando, e que nós precisamos, com a ajuda dos liturgistas, né, saber fazer no nosso processo de iniciação à vida cristã. Temos aí então a segunda etapa, que é a celebração da eleição. Eleição quer dizer, aqueles que estão se preparando e receberam já uma boa catequese, um bom aprofundamento, passaram pelos escrutínios, passaram aí pelos exorcismos, etc., agora são eleitos, ou seja, escolhidos para o momento de purificação e iluminação, que na tradição era a quaresma, e é uma preparação próxima para os sacramentos. E a quaresma foi inventada para isso. Depois a igreja estendeu para todo mundo. Mas ela foi feita inicialmente para o pessoal que estava fazendo o catecumenato se preparar imediatamente para o batismo, embora a preparação, né, tenha sido longa anteriormente. Então, mais catequeses, práticas quaresmais, para nós temos a campanha da fraternidade, que entra aí também, né? E ritos, mais ritos, ritos. Né? E nós temos então aí finalmente a terceira etapa, né? Está escrito em azul, celebração dos sacramentos da iniciação cristã na vigília pascal. Aqui, na tradição cristã, eram os 3 sacramentos juntos, eles foram separados ao longo dos tempos, nós não vamos uni-los, porque vamos continuar naturalmente o batismo de crianças, isso as famílias cristãs vão pedir e a igreja concede, né? Mas nós precisamos unir os 3 sacramentos. Eles formam uma coisa só: batismo, crisma e eucaristia, nessa ordem. Que é um outro problema que a gente precisaria discutir, não sei se vai dar tempo, né? Essa unidade dos 3 sacramentos da iniciação. Essa unidade dos 3 sacramentos da iniciação. Porque, infelizmente, na nossa prática, na nossa organização, eles estão esfacelados. Batismo para um lado, crisma para outro, né? Primeiro eucaristia para um outro lugar. E cada um trabalhando por si. Então, uma das normas da igreja hoje é que esses 3 sacramentos sejam considerados na sua unidade, como um sacramento só. E, portanto, devia ter somente uma comissão de sacramento de iniciação cristã. Depois, para trabalhar na prática, né, cada um vai para o seu lado. O de batismo, primeira eucaristia, de crisma. Né, mas devia ser uma comissão paroquial, comissão diocesana única para os sacramentos da iniciação cristã. Se a gente não começar por aí, nada vai mudar. Né? Que eram celebrados na vigília pascal, então é o tempo da mistagogia, é o tempo do aprofundamento e vivência do mistério cristão, do mistério pascal. Mistério que o catequizando, né, ou
O catecúmeno já recebeu, ele já não é mais catecúmeno, né? Agora vai ser neófito, não, a planta nova, uma palavra grega também, né? Neófito, uma planta nova, agora na comunidade. E aí termina a formação, termina a iniciação à vida cristã. Iniciação assim como o básico, sabe? Aquilo que vai dar sustento para a vida cristã, para o resto da vida. Mas essa formação, olha que eu não estou falando mais catequese, hein? Essa formação continuada, ela continua, o nome está falando, né? E continua onde? Na comunidade, na vida da comunidade, nas celebrações da comunidade, na participação ativa na vida da comunidade, principalmente na liturgia, mas tudo aquilo que a comunidade faz em vista da vivência cristã. Isso não acaba nunca, né? Vai até, eu digo brincando, né? Vai até a missa de sétimo dia, né? Depois que a pessoa morreu, a igreja ainda celebra a missa de sétimo dia. Quer dizer, estamos sempre crescendo nessa iniciação a Cristo Jesus, nessa iniciação ao Evangelho. Então, a gente distingue catequese dentro do catecumenato, a iniciação à vida cristã, dessa outra formação continuada que é o resto da vida. E olha, uma coisa que eu tenho falado muito, que é meio triste, né? Mas pelo menos ninguém fica cabrunhado por causa disso. O grande sinal do fracasso da nossa catequese é que, terminada a iniciação, quando a pessoa está prontinha, está iniciada na fé para participar da comunidade, ele vai embora. Acabou. Bye, bye, tchau. Eu vou te ver a igreja lá quando for casar, se for casar, né? E na igreja. Ora, alguma coisa está errada aí, não está? Você iniciou a pessoa, ela está prontinha agora para, né? Justamente o jovem, quando recebe a crisma, ele está pronto agora para participar, justamente aí ele foge. Quer dizer, minha gente, nós não conseguimos iniciar a igreja. Porque iniciação não é só ao mistério de Jesus, da pessoa dele. Isso é o fundamental, é tudo. Mas é também na igreja, na comunidade. Esse Jesus, a gente vive em comunidade, vive em igreja. E se a consequência da nossa catequese é a dispersão, né, eu sempre convido os catequistas a pegar os 10 últimos anos de catequese e ver lá. Vocês têm marcado lá na paróquia? Claro que tem. Né? Ver onde está todo esse pessoal que fez primeira Eucaristia, que fez crisma. Cadê? 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 Então, dado esse resultado que o documento de Aparecida chama de pífio, é um resultado assim magrinho, né? Assim, sobrou 4, 5, 10 no meio de 100, que é preciso modificar aí os métodos, os modos de agir, os modos de fazer a nossa catequese, que o resultado está dando muito certo, né? Então, o mesmo esquema está dito aí no documento 107, eu não falei dele ainda, na página 58, quem tiver esse documento, né? Iniciação à Vida Cristã, para formar discípulos missionários. Aí está o mesmo esquema, os 4 tempos, com as 3 celebrações, só que os tempos estão numa coluna e as celebrações estão numa coluna horizontal, né? E as outras numa coluna vertical. Mas é a mesma ideia para esclarecer um pouco, né? E aqui também é o mesmo quadro, um pouco mais pintado. Isso aqui é do padre, não está o nome dele aí? O padre Luiz Gonzaga, que esteve lá em Santos, hoje está em Guaíra, parece, né? Foi ele que fez essa coloração toda aí, né? É o quadro da iniciação cristã. Então, eu queria que vocês vissem bem, né? Eu chamo sempre atenção para isso,
Esse quadro, ele mostra muito bem como a catequese, como a gente entende hoje, esse ensino de um catequista com seus catequizandos, é o segundo tempo. E nasceu aqui dentro. O resto não havia. Quer dizer, havia na antiguidade, e depois, aí, pelo século VI, VII, desapareceu. E nós vamos contar essa história aqui, que é muito longa, e sobrou somente a catequese doutrinal, e que chegou até nossos tempos. Muitos de nossos pais, dos que estão aqui, nem um ou outro só, como eu, fomos educados no catecismo doutrinal, de perguntas e respostas. Não a pergunta e a resposta, que em si é um método muito bom, mas que pergunta e que resposta, muito teológica, muito abstrata, que era o momento do ensino, mas não tinha todo esse aparato mistagógico, catecumenal, que é o além da catequese. Então, esse quadro permite a gente ver como a catequese permaneceu sozinha e atravessou séculos e séculos e séculos de história e chegou até nós, e como hoje nós queremos retornar, restaurar essa dinâmica catecumenal, esse método, se podemos falar assim, da inspiração catecumenal. E vejam como é simples. É só pegar essa catequese, como nós temos hoje, a catequese que vocês fazem, de ensino. Às vezes, doutrinalmente, é muito fraca. E precisaria engordar mais os conteúdos, nesse sentido, dessa catequese doutrinal. Porém, é pegar essa catequese e colocar aqui nesse quadro, só isso, só. Porque o resto, não é o resto, tem muita coisa para fazer, que na verdade não é do catequista. E aqui que está o grande problema. O catequista, como o catequista que nós conhecemos hoje, ele tem a missão de executar, aqui esse negócio não tem aqui o apontador, mas eu gostaria de apontar lá a catequese. A missão do catequista é a catequese, o resto é da comunidade e principalmente daqueles que trabalham na liturgia, e outros também. E não é só da liturgia não, mas a liturgia de uma maneira especial. Então, o grande esforço que nós estamos fazendo nessa virada, nesse novo paradigma, é dar as mãos, liturgia e catequese, e colocar em prática esse esquema, vamos dizer assim, essa proposta de uma catequese de inspiração catecumenal ou a restauração do mesmo catecumenato. Alguma consideração a mais? Então, a iniciação não é missão só da catequese, é o que eu acabei de falar, é trabalho de toda a comunidade. O catequista ainda tem na mão a condução de todos os processos, que é aquele que tem mais tempo. Mas é trabalho principalmente da dimensão litúrgica, que nós chamamos aí da mistagogia, toda a dimensão litúrgica. E dos ministros ordenados. O padre, o diácono que estava lá na paróquia, e entregava tudo na mão do catequista, ele fazia tudo. Agora não, o padre vai ter que participar, ele vai ter que estar junto, sim senhor. O diácono, por que não? Aí fazendo as grandes celebrações, ajudando os catequistas na dimensão litúrgica, E por isso que a gente, vocês não encontram algum padre aí que não gosta? Fala, não, isso é invenção, isso dá muito trabalho, mas para que mudar? Não, é trabalho para os padres, sim. Eles vão ter que estar presentes, dos ministros ordenados. Quando eu falo ordenado, é o bispo, viu? O bispo também, porque é o primeiro interessado que via tocar essas coisas. O bispo, o pároco e os diáconos, se houver. E, finalmente, a urgente união, eu falei tanto, entre liturgia e catequese. Restabelecer esta unidade. Dar as mãos à catequese e à liturgia. Ainda o documento de Aparecida,
Diz assim, uma comunidade que assume, atenção aqui, ó, uma comunidade que assume a iniciação cristã renova a própria vida comunitária. Quem sai ganhando não são os iniciandos, não são aqueles que estão entrando, mas são aqueles que formam a comunidade, e para dar bom exemplo e acolher os que estão entrando, isso vai renovar a vida deles. Gente, isso é experiência de norte a sul no Brasil. E eu creio que muitos de vocês aqui já têm essa experiência. Né? E não só no Brasil, mas na América Latina toda, no mundo cristão todo. Né? E desperta o seu caráter missionário. Se vocês quiserem realmente ter uma igreja missionária, a iniciação à vida cristã é um grande caminho, é um grande meio. Né? E, finalmente, isso requer, naturalmente, novas atitudes pastorais, e todos que trabalham na iniciação cristã percebem como essas novas atitudes pastorais é preciso crescer cada vez mais, né? Por parte dos bispos, aí são os primeiros, né? Os presbíteros, as pessoas consagradas, né? Que lamentavelmente nem sempre estão caminhando junto com a catequese, e naturalmente os catequistas e outros agentes de pastoral. Os processos de iniciação, olha o plural aí. Por que eu falo de processos? Porque são muitas ações, né? Não é uma celebraçãozinha hoje, uma entrega amanhã. Não, é um mundo de coisinhas. Desculpa a palavra, né? Não é coisinhas. São celebrações sagradas, ritos sagrados que nós devemos, né, colocar em prática. São muito mais exigentes e comprometedores do que a tradicional preparação para os sacramentos. Quem quiser continuar do mesmo que está aí, você preparar 50 e sobrar 5, continue com essa catequese aí, tá? Continue. O resultado vai ser esse. Mas se você quiser mudar as coisas, ter um efeito maior, né, o caminho é esse. E, minha gente, não tem retorno. Tá? Vou repetir. Não tem retorno. Isso não é palavra minha, é palavra de um bispo aqui de Criciúma, né, que no final de um encontro com o clero, porque eu dou muito encontro com o clero por aí, né, ele falou para os padres dele, ele falou, meus irmãos, né, essa iniciação à vida cristã não tem retorno. Porque tem muita gente falando, não, é muito difícil, vamos ficar como era, né? Aquele textozinho de catequese lá, a catequese ensinando umas doutrinas, uma história de Jesus, umas coisinhas muito boas, né? Por sinal, não vou dizer que não é, mas o fruto é muito pequeno. Né? Então, é preciso mudar. Esse é o novo paradigma da iniciação à vida cristã. Ainda, os responsáveis por essa iniciação cristã já não são apenas os catequistas, mas muitos outros agentes de pastoral. Né? Essa iniciação à vida cristã é tarefa do conjunto da igreja. Por isso que vai dar novo vigor à paróquia. Né? Porque é uma tarefa do conjunto de toda a igreja. E tem muita gente caminhando nessa estrada, minha gente. Isso aqui não é novidade, não é teoria, não. Isso está sendo colocado em prática por muita gente de norte a sul do Brasil. Né? A iniciação sempre se faz ao mistério. Eu vou usar esses últimos minutos para a gente focar a palavra iniciação, para dizer que é diferente de ensinamento. É mais do que ensinamento. Ensinamento é para a escola. Catequese não é escola. Catequese é iniciação. Pois é, iniciação a gente se faz ao mistério. Para a ciência e outros aprendizados, tem o estudo, a pesquisa, a escola, a faculdade, as ciências. A catequese não é estudo, é muito mais. Né? Daí a diferença entre ensinar e iniciar. O ensinamento é somente o aspecto intelectual, independentemente da vida da pessoa. Ao passo que a iniciação não envolve toda a pessoa, toda a sua realidade, todo o conceito que ela tem de vida, de sentido da vida, etc. Né?
A iniciação é um mergulho, né, no mistério de Deus, de Jesus Cristo, e ainda falta uma coisa aí, da igreja. Né? É um mergulho, guarde essa palavra, no mistério de Deus. E aqui vem o grego de novo, né? Como é que se diz mergulho em grego? Batismo. Está aí. É. Mergulho com todo sentido, né? Submersão, a gente estar envolto de todo o mistério de Deus e de Jesus Cristo. Então, quais são esses mistérios aos quais devemos iniciar? Por exemplo, ninguém é iniciado ao futebol. A gente usa essa expressão, iniciado ao computador. A gente usa essa expressão mal usada. Porque, na verdade, não é iniciação, é um treino, é um ensino que você faz. Né? Iniciação é algo muito mais profundo. Então, os mistérios aos quais nós devemos iniciar é a pessoa de Jesus, é o mistério da igreja e o mistério dos sacramentos. Sacramentos que tem essa palavra mistério, que aliás que é a tradução da palavra mistério. A palavra mistério, que é uma palavra grega, em português foi traduzido por sacramento, em latim também, né? E daí para o português, sacramento. É a mesma coisa, falar mistério e sacramento. Essa outra frase também é muito importante. E se vocês entenderem em profundidade esse quadro, né, eu me dou contente, né, que está tudo aí. Jesus Cristo é o sacramento do Pai, é o mistério. Jesus é o grande sacramento. Antes da Eucaristia, do batismo, é a pessoa dele. E depois dele, a igreja. A igreja, não o Vaticano lá, o Papa. Nós, a nossa comunidade de fé. Né? E finalmente, os 7 sacramentos, agora sim, entraram os 7 sacramentos, que são os grandes sinais pelos quais a igreja manifesta e realiza essa ação de Deus que salva hoje. Porque os sacramentos são gestos de Jesus através da igreja salvando hoje, né? E atualizando a salvação para todos nós. O catequista hoje, então, é mais do que um pedagogo, ele deve ser um mistagogo, quer dizer, que conduz ao mistério. A palavra é meio feia, né? Mistagogo. Né? Mas ninguém estranha a palavra pedagogo, né? E fala com boca cheia. Mas o catequista não é só pedagogo, ele é mais do que isso. Ele é mistagogo, conduz ao mistério. E, de novo, uma aulinha de grego, né? A palavra mistagogia vem do grego misteagen, conduzir ao mistério. Né? Assim como pedagogia é paidos agen, conduzir a criança ao desenvolvimento pleno. Então, a nossa missão é conduzir as pessoas ao mistério de Cristo Jesus. É iniciar ao mistério de Cristo Jesus. E essa catequese de inspiração catecumenal tem uma característica iniciática. Né? Significa que a catequese é experiência de Deus, aprendizado de leitura bíblica, é uma catequese celebrativa, portanto, muita liturgia, símbolos, sinais, e uma catequese orante, né? É uma escola da oração. Aí não vai dar para falar o resto que eu preparei, eu vou colocar à disposição esses slides para vocês, né, para a organização aqui, distribuir gratuitamente para quem quiser, né, e tem muitas coisas além daquilo que eu falei. Tá? E eu queria, antes de terminar, fazer uma apresentação para vocês dessa revista de catequese que alguns ganharam ainda. Uma revista de catequese. É uma revista especializada em catequese, só que é de estudo. Né? Aí tem, muitos de vocês ganharam. Como é que é? Mas já foi distribuído, já foi sorteado. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não é? E tem aí uma fichinha para assinatura. Se alguém se interessar por ela, né, eu também tenho aqui a fichinha para acompanhar. É uma revista, repito, de estudo, e que trata, sobretudo, desses grandes problemas, sobretudo da iniciação cristã nos nossos dias. Então, eu agradeço a vocês aí
a atenção, né, apesar da hora não ser a melhor, mas foi o que a gente pôde falar nesses 60 minutos que estavam disponíveis para esse tema. Muito obrigado a todos e até outra vez. O que está me deixando impressionado é que dobrou de tamanho, né? E eu acredito, já disse isso no primeiro, que esse será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil. Estar aqui hoje em Aparecida para nós é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe e principalmente esse entusiasmo com a catequese. E acredito que esse encontro ele é ótimo porque nós conseguimos atingir um público que geralmente a gente não tem acesso. Que por mais que obstáculos que a gente tenha na nossa vida, a gente não deve parar. E o catequista tem essa missão de anunciar, de ajudar, de motivar as pessoas, aqueles que eles têm à frente, a fazer essa adesão por Jesus Cristo e buscar a fidelidade. Para mim, o Catequistas do Brasil, ele é um grande momento da vida da catequese no nosso país, pela variada oferta que ele faz de temas diferentes, de modalidades, de dinâmicas, e é tudo que o nosso pessoal precisa. Nossa catequese é muito rica, então essa troca vai ajudando também a gente a ampliar os nossos conhecimentos, melhorar essa proximidade, essa família cristã que a gente quer construir, né, dentro desse reino de Deus. Eu vim com a minha mãe, ela me trouxe e eu achei muito legal. Ela achou que ia ser cansativo, eu de noite estava toda acesa, eu tinha gostado muito. E aí eu tô querendo muito vir ano que vem. Briguei com ela, falei que eu queria ter vindo nos outros anos. Vem crescendo e vem contribuindo muito para que eles possam sair mais motivados para o trabalho. Porque aqui nós temos catequistas em diferentes realidades, né, do Brasil inteiro. E quando a gente menos percebe, sai da gente o melhor da gente que a gente nem sabia que tinha. Então, para mim, é uma experiência muito, muito, muito importante e que eu peço a Deus que crie raízes fundas para nunca mais eu sair daqui. Todos somos catequistas, de modos diferentes, formas diferentes, mas eu acho que a base que foi aparecendo aqui no evento tem um fio condutor. Não, quer dizer, a experiência de Deus ficou muito marcado. Catequese é comunicar uma experiência, um encontro com Deus. É fundamental que o catequista conheça essas novas linguagens, aprenda a usar de meios adequados para chegar ao coração das pessoas e tornar viva a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma experiência incrível, uma emoção sem tamanho e eu vou levar tanto conhecimento para as catequistas da minha cidade quanto para os catequizantes que eu tenho. Eu só tenho a agradecer ao evento por ter proporcionado a todo mundo esse evento maravilhoso de conhecimento que a gente vai sair daqui cheios. What for?